Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Luiz Felipe Matos e estamos aqui para mais uma live aula. E nessa live aula de hoje a gente vai falar um pouquinho como gerar resultados efetivos em pacientes com dor no joelho. A gente sabe muito bem que a cada dia que passa, pacientes, sejam adolescentes, adultos, idosos, cada dia mais cresce essa demanda voltada à dor no joelho. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre um ponto importantíssimo que tem tudo a ver com você que é fisioterapeuta, com você que é estudante de fisioterapia, tá? Ah, Luiz, mas eu sou estudante, ainda não atendo e tudo mais. Como é que eu vou gerar resultado? Você precisa começar a construir uma mentalidade vencedora, uma mentalidade frente à reabilitação de resultado, tá? Vamos virar aqui. Perfeito, que fica melhor. Você precisa começar a construir uma mentalidade de resultado. Você precisa sair da faculdade já com essa mentalidade. O que é que eu vou ofertar para o meu paciente? O que é que eu vou ofertar para as pessoas que me procuram? Como eu faço para explicar para as pessoas o que eu faço? Como eu faço para explicar para as pessoas que entram em contato comigo que eu posso gerar resultado? Você sabe que você é bom, você sabe que você pode gerar resultado, mas muitas vezes a gente deixa a desejar em passar isso para o paciente, tá? E hoje a gente vai trazer aí algumas técnicas, alguns insights muito poderosos frente a esse aspecto, Como gerar resultados efetivos em pacientes com dor no joelho. Se você está assistindo essa live gravada ou ao vivo, peço por gentileza que clique aqui, nesse botão, nesse aviãozinho e envie aí para 5 pessoas que você acredita que vão se beneficiar com o tema, com o conteúdo que a gente vai abordar aqui hoje, tá? E é muito importante, pessoal, a gente salientar, que antes de você avaliar um paciente, antes de você gerar um resultado efetivo para o paciente, que é o tema da nossa live, você precisa captar esse paciente. Concorda comigo? Não tem paciente se esse paciente não entrar em contato. Não tem paciente se esse paciente não buscar o teu serviço. Concorda? Então, pessoal, quando a gente fala em dar resultado, proporcionar resultado, isso vai muito além de somente uma avaliação. Antes da avaliação tem todo o processo de captação, tem todo o processo de vendas, vamos dizer assim, de vendas com os pacientes que entram em contato com a gente. Por quê? Como eu falei, para o paciente ele vir até você, ele marcar uma avaliação com você, ele precisa ver um vídeo seu, ele precisa ter contato com você. Inicialmente você precisa converter, tá? Nem sempre o paciente já vai entrar em contato querendo marcar. Ele vai entrar em contato querendo entender mais, ele vai entrar em contato querendo saber um pouco mais sobre o teu trabalho, e a partir do que você falar, das técnicas que você utilizar, você vai converter ou não esse paciente, tá? E quando a gente fala nesse processo inicial, isso aí, pessoal, tem muito a ver com passo a passo mesmo, tá? E tem muito a ver com a questão de você gerar valor, tudo bem? Tem muito a ver com a questão de você gerar valor. Então, quando a gente fala, em conversão, em venda, é geração de valor, Pode parecer clichê, mas eu vejo muita gente na fisioterapia não seguindo isso, não fazendo o que tem que ser feito, não fazendo o básico bem feito. O que tem que ser feito, pessoal, não é nada de outro mundo, não é nada absurdo, não, é o básico bem feito, tá? É o passo a passo bem feito. E como é esse passo a passo? Inicialmente, quando o paciente, eu vou trazer algumas dicas, tá? Vou trazer alguns insights, É claro que cada um tem uma forma de abordar, uns gostam mais de ligação, outros gostam mais de WhatsApp, mas é muito importante a gente estar preparado para ambas situações. Hoje, aqui na clínica, nós marcamos 3 avaliações, Uma para amanhã e as outras 2 para a próxima semana. Dessas 3 pessoas que entraram em contato, uma foi telefone, ela ligou, e as outras 2 WhatsApp. Então tem gente que vai preferir ligar, e você tem que estar preparado para atender esse paciente, para converter esse paciente. Afinal, se esse paciente te ligou, ele quer fazer o tratamento com você. Só
Só que ele precisa entender, ele precisa saber como é que você trabalha, tá? Ele quer entender sobre valores, sobre preço, grana, dinheiro, né, forma de pagamento, tudo mais, tá? Então, a primeira dica que eu te dou, né, de como gerar um resultado efetivo em pacientes com dor no joelho é justamente você se ater ao processo de você ter esse paciente, tá? Porque antes de você gerar o resultado, você precisa captar esse paciente. Então, pessoal, você que é estudante ou profissional, você já precisa estar na rede social, você precisa estar na internet, né? No ano de 2023, o profissional da saúde que não está na internet, postando o seu dia a dia, postando o seu trabalho, falando, explicando o que faz, vai ficar para trás, né? Então, se você é estudante, melhor ainda, você tem tempo para criar, é claro, um perfil falando que você é estudante. Você ia ter um período para você criar, você testar, você falar, você treinar, porque assim, essa questão é treinável. Então você já precisa se posicionar a partir de agora. Não tem essa de você estar esperando, de você estar deixando para depois. Então se posicione e faça agora. Tá? O profissional da saúde precisa estar na internet. Tudo bem? Então, a partir do momento que você está na internet, as pessoas vão passar a te ver mais. Tá? As pessoas vão passar a conhecer, as pessoas vão passar a te ver mais. Então, a partir do momento, pessoal, né, que você se depara com esse público de dor no joelho. Quando a gente fala em dor no joelho, a gente atende aí um público amplo, né? Desde adolescente, adulto, né, até idosos. Tanto que essa semana 2 pacientes que chegaram aqui na clínica foram idosos e que você sabe como foi que esses pacientes vieram? Pela internet. Viu um conteúdo nosso, gostaram e vieram. Ah, mas idoso não tá no Instagram. Mas o neto dele tá. Esses dois pacientes idosos foram, um foi a filha que viu e outra foi a neta. E aí trouxeram. Então, se o idoso ele não tá na rede social, um filho tá, uma filha tá, entendeu? Um neto, um vizinho, um amigo. E se o seu conteúdo for direcionado, essa pessoa vai passar, vai marcar, vai agendar e resta você, no momento da ligação do WhatsApp, gerar valor. Então, como a gente faz para gerar valor, Luiz? Primeiro de tudo, nunca diga o preço logo de cara. Essa é a primeira dica que eu dou, né? Nas nossas formações, tanto online como presencial, a gente acrescentou essa vertente de contato inicial, vendas e tudo mais, tá? E os nossos alunos, eles têm acesso a todo o passo a passo, a todo o script, a todo o passo a passo. O que a gente traz aqui a gente destrincha e traz o principal para vocês. Mas se você já colocar isso aqui em prática, já vai ajudar bastante, tá? Então, nunca diga o preço logo de cara. Você não pode falar o preço logo de cara, independente de quanto você cobra. Então, se você cobra muito caro, uma cifra, vamos falar em cifra, tá? Cada um coloca o preço que quer no serviço. Então, se você cobra muito um valor elevado comparado aos seus colegas da sua cidade, o que é que acontece, né? Se você fala o preço logo de cara, é normal que a grande maioria dos pacientes acabe por ali a conversa. Ou se você cobra muito barato, também pode ser que a grande maioria dos pacientes acabe por ali a conversa. Ah, muito barato, não deve ser bom. O paciente encerra por ali. E aí o que é que acontece? Qual a dica que eu quero que você internalize hoje e que você aprenda? Nunca diga o preço logo de cara. O paciente, geralmente, né? O paciente ele já chega falando, perguntando, preço, quanto é, 10 sessões e tal. Não, tá? Você vai gerar valor. Como gera valor? Pergunta a ele o que é que ele tem. Pergunta a ele como é que você pode ajudar. Pergunta a ele, né? Qual é o problema que ele tem e tudo mais. E dentro desse problema, contextualiza. Explica a ele o que é que ele tem, se é grave, entendeu? Se não é grave, se não for grave, tranquiliza o paciente. A grande maioria dos pacientes que tem dor no joelho acham que vão ter que operar, né? Só se faz cirurgia de joelho paciente que sofre uma torção, né? Que sofre algum trauma, ou aquele paciente que tem um quadro de desgaste gigantesco,
né, que aí vai precisar colocar uma prótese. Fora isso, não precisa de cirurgia, tá? Então, o que a gente tem que ter em mente é isso, nunca diga o preço logo de cara, gera valor, pergunta ele o que é que ele tem. Ele vai falar que tem uma dor no joelho, que sentiu dor subir e descer escadas, aquele quadro clássico de condromalácia, por exemplo, de dor anterior no joelho, enfim. Então explica a ele, mostra a ele que não é nada grave, tranquiliza o paciente tranquilo, ele vai te ouvir melhor, ele vai absorver melhor o que é que você tem para falar, o que é que você está dizendo para ele, né? E mostra a ele como o seu serviço, como a sua linha de trabalho, como o seu protocolo, como você quer chamar aí, né? Vai ajudar ele a resolver o problema dele, tá? Por quê? Isso pode parecer perda de tempo, isso não é perda de tempo, quase ninguém faz isso, tá? Na minha cidade ninguém faz isso, clínica nenhuma faz isso, né? Até mês passado ninguém fazia isso. A gente sempre procura entender como é que está o atendimento para que a gente possa estar evoluindo cada vez mais e saindo na frente, né? Então ninguém faz isso aqui onde eu moro. E provavelmente onde você mora também ninguém faz isso, porque as pessoas caem no automatismo da profissão. Elas não querem mais explicar ao paciente, não querem que o paciente entenda. Pessoal, entenda uma coisa, só existe fisioterapia se tiver paciente. Só existe clínica se tiver paciente. Só existe isso aqui se tiver paciente. Se não tem paciente, não existe fisioterapia. Então, o principal é o paciente, não é você, não é sua formação, não é nada, não é sua clínica, não é nada. O principal é o paciente. Então, explique para o paciente, dê atenção ao paciente, tá? Então, quando o paciente chegou, entre em contato, tá? Mostra que você pode ajudar, como o seu serviço, como essa questão do exercício, vou falar do meu caso, tá? Como essa questão que a gente passa aqui na rede social, né, que do exercício específico vai melhorar a dor no joelho da Dona Maria, entenderam? Então, boa tarde, minha amiga, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, a partir do momento que você explica como o exercício específico, o que é exercício específico e como ele vai resolver o problema dela, ela vai falar, pô, aí legal, gostei, ninguém me falou isso aí, ninguém me esclareceu, ninguém me deu essa atenção, então eu vou lá ver, vou marcar uma avaliação e vou lá ver, entendeu? Aí é que entra o tema, como gerar resultados efetivos. Antes da gente falar como gerar resultados efetivos em paciente com dor no joelho, a gente precisa gerar resultado efetivo nisso aqui, na conversa, a gente precisa ter o paciente. E no ano de 2023, né, eu vejo muita gente falando que quer ser profissional de primeiro contato. Isso é ser profissional de primeiro contato. Isso é ser profissional de primeiro contato, tá? Muito importante. A gente não pode estar terceirizando de onde vem os nossos pacientes. É óbvio que existem parcerias, existe tudo isso, mas a gente precisa bater no peito e falar: sou profissional de primeiro contato, vamos trabalhar, vamos atender esse paciente logo no primeiro contato, né, de forma efetiva e direta, tá? Muito importante a gente salientar essa questão. E aí é o que entra, né? Aí a gente vai para a próxima fase. O que seria a próxima fase? A tão famosa avaliação, tá? Então a gente já falou um pouquinho como gerar resultado no primeiro contato. Então o paciente entrou em contato e tudo mais, você converteu esse paciente. Isso, Bel, muito importante, justamente, né? É aquela questão, técnico científico é importantíssimo, né? A Isabela, é nossa colega aí, estava lá com a gente no método avançado do Felipe Fumê, né? E lá a gente pôde vivenciar muita coisa importante em relação ao técnico científico. Mas antes da gente atender um paciente pós-operado, a gente precisa disso aqui, a gente precisa bater papo, a gente precisa trocar ideia, trazer o paciente para a gente, tá? Isso é muito importante. E aí entra na questão da próxima etapa. O paciente ligou para você, marcou, gostou, pô, vou lá ver, né? Vou lá ver, porque tem alguma coisa diferente, eu vi aquele depoimento, né? Eu vou lá ver o que é que tem que os outros não têm. E vou lhe dizer uma coisa, às vezes o seu concorrente faz a mesma coisa que você faz, ou até melhor. Mas o paciente, quando você atende bem ele vai para você, tá? Isso é fato. Então, muitas vezes, né, tem muita clínica aí, né, que é muito boa, top, só que perde paciente para isso, por causa disso. Entendeu? Ah, mas o dia mais é muito corrido, não tem tempo, tem que fazer, dá.
né? Contrata mais uma pessoa, aumenta o preço da consulta, atende menos, pega mais tempo para você fazer isso, entendeu? Isso é importante. E aqui na clínica, antes, quem fazia isso era outra pessoa, só que eu vi que não estava dando certo, então eu peguei para eu fazer. Depois que eu peguei para eu fazer, tá? A coisa mudou totalmente o cenário, totalmente. E olha o que eu faço aqui, não tem nada demais, não tem nada assim, qual é o segredo? Não tem nada demais. É passo a passo, é você seguir aquele protocolo ali e saber ir desenrolando, passo a passo. Não tem segredo nenhum, tá? Então isso é muito, mas muito importante. E aí a gente entra no ponto, né, da avaliação. Na avaliação, como a gente vai fazer para gerar resultado para esse paciente, né? Entrou aí agora o nosso amigo, nosso parceiro Álvaro, que vai estar com a gente lá em Salvador no final de semana. Esse final de semana, pessoal, a gente vai estar em Salvador, né, ministrando a nossa segunda turma da mentoria voltada a lesões degenerativas do joelho, né? Segunda turma presencial dessa mentoria. A gente tem várias formações online, um monte de coisa online aí, um monte de curso, formações, temos outros cursos presenciais, mas a mentoria, segunda turma, vai ser em Salvador e o Álvaro vai estar com a gente aí, vai ter acesso a coisas muito, muito além do que a gente está falando aqui. Então o Álvaro tomou a decisão, tá de parabéns, vai estar lá com a gente, vai ser um prazer somar com ele. Então, pessoal, o que acontece? O paciente chegou para avaliação, paciente com dor no joelho e tudo mais. Como é que você vai gerar valor para esse paciente? Como é que você vai gerar um resultado efetivo? Primeiramente, você precisa, né, acolher esse paciente. Você precisa trazer esse paciente para o seu lado, tá? Na grande maioria dos casos, o que é que eu vejo, né? São pacientes que já passaram por um monte de tratamento, inclusive fisioterapia, não teve o resultado efetivo e ele já chega armado. O que seria chegar armado? Ele já chega jogando na cara, que eu já fiz fisioterapia, que eu já fiz um monte de coisa e não sei o que, estou aqui para me dar a última chance. A última chance. Se não der certo, eu procurar, ou eu não faço mais nada, fico com dor a vida toda, ou eu vou fazer uma cirurgia, alguma coisa do tipo, tá? Os pacientes falam isso. A gente recebe aqui toda semana, o paciente fala, é esse discurso aí, entendeu? E aí, como é que a gente traz esse paciente para o nosso lado? Por que a gente tem que trazer o paciente para o nosso lado? Eu vejo aí muita gente falando assim, mas se o paciente ele não se dedica, mas se o paciente ele falar que ele não quer fazer, eu vou dar alta a ele. Pessoal, eu não faço isso, tá? Tem uma galera que eu conheço que faz isso, cada um tem os seus motivos, cada um tem um modo de gestão. Eu não faço isso, você sabe por quê? Primeiro que, se o paciente ele te procurou, porque ele tem um problema, né? Ele quer que você resolva o problema dele, entendeu? Ele quer melhorar. Se ele está vindo, se ele está pagando, se ele está fazendo, se esforçando, ele quer melhorar. Só que às vezes você tem que entender um pouco o dia a dia do paciente, entenda a rotina, né? Busque manejar, busque fazer dentro da rotina dele, busque ajudar esse paciente. É esse paciente aí que você intitula como um cara que não quer nada, que não sei o que pode ser um multiplicador fantástico para você, tá? Então eu vejo muita gente, porque eu não atendo isso, não atendo aquilo, o paciente faltou 3, 4, 5 vezes, eu já dou alta. Pessoal, eu não faço isso. Eu busco acolher, busco trazer o paciente, busco fazer com que ele entenda. Eu não tenho problema nenhum em todo atendimento falar a mesma coisa. Tem gente que não gosta. Eu tô aqui para isso. Meu trabalho é esse, tá? Então, se tiver que repetir 1 trilhão de vezes, eu vou repetir do mesmo jeito, da mesma forma, tranquilamente, tá? Aqui na nossa clínica a gente trabalha assim, tá? Tanto que os nossos estagiários, fisioterapeutas, eles também têm. Eu tô começando a implantar essa mentalidade na cabeça deles, tá? Porque não é assim que funciona o mercado, tudo bem? A gente tem que acolher, a gente tem que buscar gerar valor para o máximo de pessoas. O paciente não quer mais, deixa a decisão partir dele. Quando partir dele, aí você coloca, né, o que pode vir a acontecer e aí ele toma a decisão dele, tá? E aí, o que é que acontece, né?
O paciente chegou, pô, o paciente chega armado, o paciente chega todo na defensiva, o que é que você vai fazer? Busca explicar para ele, busca mostrar para ele o porquê que aquela fisioterapia que ele fez não resolveu o problema dele e o seu protocolo de tratamento vai ajudar ele, vai resolver o problema dele. Por que isso? Por que porra, eu fiz, o paciente fala assim, fiz acupuntura, fiz choquinho, fiz ultrassom, fiz massagem, fiz infravermelho, fiz um monte de coisa lá e nada resolveu. Pô, isso é aparelho, é tecnologia e não sei o que, não resolveu. Porra, é um exercíciozinho que vai resolver o problema. Eu malho eu malho há 10 anos e sempre tive essa dor e sempre peguei peso e a academia não resolveu. Você acha que esse exercíciozinho aí que vai resolver? Entendeu? Aí você entra explicando os outros fatores, o que é que pode estar atrelado como causa do problema. O que é que pode estar atrelado? Déficit de mobilidade, déficit de força, déficit de ativação, entendeu? Extensão do joelho. A extensão do joelho, pessoal, de 10 pacientes que chegam aqui na clínica com dor no joelho, 6 a 7 tem déficit de extensão do joelho. E quando o paciente tem dor no joelho e tem déficit, essa é a causa, tá? Que causou essa dor no joelho foi o déficit, tá? Isso aí a gente tem que ser bem claro e deixar claro para o nosso paciente, tá? A gente não pode perder o filho. Então o nosso paciente ele precisa saber o que é que causou esse problema dele, muito importante, tá? Porque a partir do momento que ele fala, porra, o cara me deu a causa, o cara falou, porra, o cara trouxe que a causa da minha dor é essa foto aqui, ó. Tanto que isso aconteceu hoje, o paciente ele vem, né? Avalia, ele coloca ele na posição para fazer o teste de extensão, coloco a régua para ficar bem claro e tiro uma foto e mostro para ele, ó, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vamos botar aí 80% dos pacientes pedem, rapaz, me envia aquela foto lá de novo, que eu vou mostrar para minha esposa, meu esposo, ou para um amigo meu, entendeu? As pessoas gostam disso e as pessoas querem ver, ó, velho, o que tá causando minha dor é isso aqui, ó. Entendeu? É isso. Entendeu? Show de bola, velho. Isso aí. É isso aí. Então a gente tem que tirar a foto e mostrar pro paciente. Entendeu? Tira a foto. O celular não é só pra TikTok, Instagram, pra ver Reels. Isso é bom também, é legal. Mas assim, usa isso a teu favor. Usa a rede social a teu favor, pessoal. Entendeu? Usa a rede social ao seu favor. E aí, buscando a causa, o cara já vê, pô, esse carinha aí tem alguma coisa diferente que os outros não tem. Então eu vou. Aí ele vê, pô, aí você vai, avalia, faz toda aquela parte de manejo de sintomas, explica a ele a causa, o que possivelmente está atrelado. E aí você fala assim, pô, aí o paciente fala, pô, o cara me falou um monte de coisa que ninguém nunca me falou. Entendeu? Nem médico, nem fisioterapeuta. Isso aí não é. Isso, o médico ele entra em outra área, na área dele, na área do diagnóstico e tudo mais. Isso é competência do fisioterapeuta, tá? O fisioterapeuta que tem que fazer isso aí, tá? Então se ele passou por vários físios e os físios não fizeram isso que você fez, você saiu na frente. E isso aí não tem nada de surpreendente, tá? Isso é uma coisa básica, só que hoje em dia as pessoas não estão fazendo o básico. Entendeu? As pessoas estão buscando como é que eu posso dizer, um remédio que o paciente tome e fica bom. As pessoas estão buscando uma manipulação que vai resolver todas as dores de coluna. As pessoas estão buscando o remédio que vai resolver tudo. Uma coisa simples que vai resolver tudo. Não existe. O que resolve é o básico bem feito. Feijão com arroz bem feito. Então, quem está fazendo o básico bem feito e expondo isso de forma gourmet, vamos dizer assim, tá saindo na frente. O que a gente vê no mercado de trabalho é isso aí, tá? Déficit de extensão, pô, um negócio tão simples, pô. Aí você cria toda aquela narrativa por trás daquilo ali, pô, déficit de extensão, não sei o que, pô, entendeu? Então você tem que criar isso, para que você consiga atrair mais pessoas e ajudar mais pessoas, entendeu? O que tem de gente aí com dor no joelho, que já desistiu, que fica tomando remédio, que deixa de jogar bola, deixa de fazer suas coisas porque é dor no joelho, ou até que vai fazer uma cirurgia,
não resolve, fica um tempão aí zoado, porra, tem uns quilos, tem muita gente, mas muita gente mesmo. Eu não sei se tem mais paciente que tem problema de joelho ou de coluna, tá? E muito paciente que precisa de você, precisa de informação, precisa de direcionamento, tá? E você aí não tá postando nada, então as pessoas precisam ouvir, as pessoas precisam ter acesso a isso, tá? E aí, o que é que acontece? A partir do momento que você avalia bem o seu paciente, que você mostra a ele como gerar resultado, né? Você vendeu a ideia para ele, né? Então, se você trabalha em uma clínica de outra pessoa, mas eu não preciso saber de vendas porque eu trabalho em uma clínica. Claro que precisa saber, é óbvio. Por quê? Você precisa vender a ideia que o seu tratamento, que o tratamento da clínica vai resolver o problema dele. Entendeu? É simples. Então, se você não vende essa ideia, se você não vende que o meu tratamento, isso, fala assim, eu trato dessa forma aí, acabou. O cara não vai vir para você, porque sempre vai ter um cara mais velho na profissão que você, sempre vai ter um cara que se diz, fala Romildo, e aí meu irmão, beleza? Tamo junto, velho, satisfação ter você aqui. Sempre vai ter um cara que sabe mais que você e sempre vai ter um cara que vai falar melhor que você. Então, se esse cara falar, coloca uma ventosazinha aí no joelho, porque disso, isso, o paciente acredita. Agora você tem um tratamento ideal para ele e fica escondendo. Vamos falar, vamos explicar. Tá? Você precisa vender a ideia do tratamento, você precisa vender o que você faz, o que vai ajudar aquela pessoa. Não tem nada de errado nisso, tá? Errado é você guardar e a pessoa ficar ali com problema, sendo que você pode resolver o problema dela, mudar a vida dessa pessoa, tá? Pra gente ter dor no joelho pode até ser algo normal, corriqueiro, né? Mas para os nossos pacientes é algo que impacta muito, pessoal, impacta muito mesmo, tá? E aí, o que é que acontece? A gente entra na parte em que o paciente está na nossa frente, a gente agendou o tratamento, fechamos o tratamento. E aí, como é que a gente vai gerar valor nesse tratamento? No tratamento, né, a gente vai gerar valor realizando o que tem que ser feito, o que foi explicado na avaliação, tudo baseado em evidência científica. Isso é muito importante. A gente não pode trazer coisas que não são comprovadas para os nossos pacientes, a gente não pode trazer coisas que estão em fase de teste, a gente não pode trazer coisas que não existem para os nossos pacientes. A gente tem que trazer coisas que realmente existam, coisas que realmente são comprovadas, coisas que realmente têm resolução, tá? E a partir do momento que você vai fazer qual é a dica que eu te dou, né? E como gerar resultado efetivo? Tem duas dicas aí. Mas antes de eu falar sobre essas dicas, fiquem ligados nos nossos stories que já, daqui a 1 ou 2 semanas, a gente vai estar liberando aí 3 aulas, né? Que essas aulas, vou falar a verdade para vocês, essas aulas são aulas pagas que a gente são aulas que fazem parte, né, de um programa online nosso e que agora eu vou estar dando em presente para você, vou estar disponibilizando para você de forma inteiramente gratuita, então não tem desculpa, tá? Então fica ligado aí que vocês vão ter acesso a essas 3 aulas bem legais, temas bem legais e que vocês vão poder colocar em prática aí de forma simples e fácil. A Isabel falou aqui, ó, PBE é tudo no nosso dia a dia, perfeito. PBE é prática baseada em evidência. Então a primeira dica que eu ia dar é justamente essa aí que a Isabel falou. Prática baseada em evidência. Busque trabalhar, pessoal, com o que é comprovado, com o que existe, com o que já com o que já foi testado, já foi comprovado, com o que realmente resolve, tá? Muito importante a gente salientar isso aí. Por mais que pareça clichê, mas a gente precisa estar salientando isso aí. Busque trabalhar com o que é comprovado, com ciência, e busque passar isso para o seu paciente, tá? Faça com que o seu paciente saiba que você trabalha com isso, faça com que o seu paciente saiba que aquele exercício que ele faz é um exercício que é baseado em evidência científica, é coisa que está em estudo científico.
Os pacientes gostam disso, tá? Porque os pacientes se sentem bem assistidos, se sentem importantes, eles veem que eles realmente estão sendo bem assistidos, tá? Porque a partir do momento que o paciente chega, o fisioterapeuta está com essa cara aqui, faz isso, faz aquilo, nem o paciente se anima, tá? Nem o paciente se anima. Então, a partir do momento que você trabalha com algo voltado à ciência, que você explica para ele cada exercício, e aí entra a segunda dica, cada exercício que for fazer, explica para o paciente por que eu tenho que fazer a ponte, por que eu tenho que fazer o SLR lateral, por que eu tenho que fazer marcha lateral, por que eu tenho que fazer agachamento numa amplitude menor, por que eu posso fazer agachamento na amplitude total, sendo que o médico falou que eu nunca mais ia poder agachar porque eu tenho desgaste, entende? Então explica para o seu paciente, né? Essa questão da educação, da explicação, da conversa, vamos dizer assim, faz parte do tratamento, né? Profissional que fala que eu não tenho tempo, é muito corrido, não dá para fazer isso, tá trabalhando errado, ou cada um, né? Eu não gosto de trabalhar dessa forma. Aqui na clínica a gente explica tudo para o paciente. Quando o paciente ele já está rodando no serviço há um tempinho, ele já sabe. Então não precisa a gente explicar certas coisas. Mas tudo que é novo a gente está explicando, tá? Tudo que é novo para o paciente, ou quando o paciente é novo, a gente está explicando, a gente está falando. Beleza? E aí, né? Na reabilitação, você também tem que expor para ele o que pode vir a acontecer de ruim, né? Isso também é gerar um resultado efetivo, porque a gente sabe muito bem que no tratamento da dor no joelho, o paciente ele pode dar uma regredida, ele pode, como é que eu posso dizer, ele pode passar por momentos de sobrecarga, né? Fez um exercíciozinho a mais, né? Caminhou muito, que estava achando que estava 100%, caminhou muito, o joelho voltou a doer um pouquinho, inchou, não se desespera, tá? Mantenha calma, mantenha segurança, bate no peito, tô aqui, vou resolver, tá tranquilo, isso é normal, isso é do processo e vamos resolver de tal e tal forma e resolve rápido, tá? Vai lá e faz, resolve, orienta, realiza a técnica, explica, tranquiliza o paciente, beleza? Muito importante, porque se você em algum momento não tranquiliza o paciente, deixa ele pensar o que ele quer, ele vai mudar de fisioterapeuta, ele vai procurar uma outra pessoa, tá? Então a gente tem que estar sempre colocando isso aí na balança, beleza? Muito, 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 muito importante toda essa questão aí. Uma outra coisa também, pessoal, que a gente tem que se atentar é a questão dos critérios de alta, né? Então, quando a gente fala, antes de a gente falar dos critérios de alta, é importante a gente se atentar ao critério de evolução, tá? Quando a gente fala em pacientes com dor no joelho, deixa eu só travar aqui, esse negócio está caindo aqui. Então, quando a gente fala em pacientes com dor no joelho, a gente precisa ter em mente que a gente precisa saber evoluir esses pacientes. Pô, como é que eu vou evoluir com a Dona Maria, 80 anos, baita artrose? Tem N formas de você evoluir com essa paciente, N formas, tá? Então não é somente uma forma, não é somente, desculpa, não é somente um jeito, não, tem que tratar o paciente com individualidade, tratar o paciente de forma individual. A gente nunca pode generalizar o tratamento, a gente nunca pode fazer isso, nunca façam isso. Tratem o paciente de vocês de forma individualizada, beleza? Um outro ponto que a gente precisa se atentar é em relação a critérios de alta, né? Eu vejo muita gente aí, muito serviço, né? Isso até é um relato dos nossos alunos que fazem as nossas formações presenciais, que é o seguinte: os alunos falam que na clínica que eu trabalho, para dar alta para o paciente, a gente chega para o paciente e fala assim, tá bem, tá sem dor, dá alta, já bota outro paciente no lugar e vida que segue. Não é assim, pessoal. Para a gente dar alta para o paciente, seja ele um paciente que tem uma lesão degenerativa, dor no joelho, né, algum problema no joelho, o que quer que seja, você precisa ter critério
É claro que os critérios de um paciente pós-operário são totalmente diferentes do paciente, né, que não é pós-operado, né? É óbvio isso. Só que o paciente que não é pós-operado, o paciente que tem dor no joelho, a gente precisa submeter esse paciente a alguns critérios, né? Critério nível da EVA, critério funcional. Se é um paciente adulto jovem que joga futebol, vamos expor ele a uma demanda, a 2, 3 sessões, 2, 3 atendimentos a uma demanda funcional. Vamos expor os nossos pacientes às demandas que antes, que no momento que ele chegou, ele sentiu um dor, tá? É importantíssimo a gente saber isso, a gente falar isso. E é por isso que a avaliação é o ponto mais importante do tratamento, tá? É o ponto mais importante do tratamento. Porque se você avalia bem o seu paciente, se você colhe bem as referências, você vai saber o que reavaliar. E quando você comparar como o paciente chegou e como o paciente está, todo mundo vai ficar feliz. O paciente fica feliz, você fica feliz, a família do paciente fica feliz, a família te indica, o paciente te indica e tudo vai ficar lindo, tá? Então a gente precisa ter isso em mente e saber que a gente precisa ter critério. Não é somente, vou dar alta ao meu paciente, chegou a hora, tá? Vou dar alta para ele. Fala, João, e aí, meu irmão, beleza? Sexta eu tô aí, viu, pai? Sexta eu tô aí, ministrar o curso lá no Mateus. Vamos marcar pra gente se ver aí, pai. E aí o que é que acontece? É isso, é critério, passo a passo, é você saber o que fazer, tá? A gente não pode nunca fazer as coisas de qualquer jeito, a gente não pode nunca deixar de seguir, a gente não pode nunca viajar na maionese, tá? A gente tem que dar alta para os nossos pacientes, a gente precisa ter critério para tudo. Então, se você, antes de assistir essa live, dava alta de qualquer jeito, só porque o paciente estava sem dor, ou ele dizendo que ele está sem dor, manda ele provar que está sem dor, tá? Coloca esse paciente na função, manda ele agachar, manda ele saltar, manda ele correr, entendeu? Manda ele caminhar, tem esteira, bota para caminhar na esteira. Você vai ver pelo padrão, a gente sabe identificar quando o paciente tem dor, quando o paciente não tem, sabe identificar isso, tá? A gente precisa identificar isso de forma clara cada vez mais, tá? A gente não pode estar perdendo tempo, perdendo chance. Beleza, pessoal? Então, o tema da nossa live de hoje foi justamente isso, como gerar resultados efetivos em pacientes com dor no joelho, né? Desde o contato inicial até a alta, tá? Então, quando a gente fala em critério de alta, só um insight aqui, nos pacientes com lesões degenerativas, busque expor ele à demanda dele, né? Se for um atleta, busque expor a atividade. Se for um idoso, busque expor a gestos que ele realiza no dia a dia, as coisinhas que ele faz ali no dia a dia dele. Isso é muito importante, tá? Mas, em hipótese alguma, dê alta aos seus pacientes sem realizar os critérios. Beleza? Finalizamos por aqui, né? Em breve a gente volta aí com as nossas lives, né? Show de bola, Bel. Prazer ter você aqui, viu? Qualquer coisa, estamos à disposição. Manda um abraço pro Adalto aí. E tamo junto sempre. Valeu? Grande abraço. Já tem paciente aqui aguardando a gente. Vamos atender, vamos trabalhar e vamos pra cima. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus.